Oiê, eu sou a Isabela Faria e esse é o programa Como é que é, da Folha de São Paulo. Vamos falar de esporte, vamos falar de história, vamos relembrar um ídolo brasileiro que em 2024 faz 30 anos que perdemos, Ayrton Senna. Hoje no Como é que é a gente adentra na intimidade desse piloto tão querido, tão amado, que é tão benquisto até os dias de hoje. Intimidade essa, vamos usar como base, inclusive, uma matéria de 1990, uma entrevista com o piloto na revista Playboy, que quem fez essa matéria, quem era repórter apenas na época, Mônica Bergamo, hoje colunista, jornalista da Folha de São Paulo, uma das maiores colunistas que temos aqui, se não a maior. Mônica, obrigada, viu, por vir até o Como é que é, para falar dessa matéria. Eu confesso que quando eu li, né, você trouxe o resumo na sua coluna, né, eu achei muito interessante, porque você tratou de tudo. Todos os assuntos possíveis e inimagináveis. Aí eu queria te perguntar como é que ele tava, porque era 90, certo? Ele tava ali naquela coisa de saindo do relacionamento com a Xuxa, então ele tava tranquilo, foi ele era simpático. um grande campeão, né? O Senna, realmente essa entrevista, eu tava outro dia fazendo essa reflexão, né? Eu falei, eu era muito jovem quando eu consegui essa entrevista, eu tinha 20 anos, eu me recordo, 20 e pouquinhos, eu me recordo que o diretor da Playboy, Carlos Maranhão, me chamou, um estupendo jornalista, né, nosso mentor, assim, meu e do Sérgio Dávila, diretor da Folha, e ele me chamou e falou assim, olha, a Playboy já colocou os maiores jornalistas do Brasil atrás do Senna, os mais conhecidos, os mais respeitados, e ninguém consegue fazer essa entrevista. Mas você é tão obcecada que eu acho que você vai conseguir, então tenta. Na verdade, se não conseguiu, ficaríamos na mesma, né? Sim. E eu fiquei atrás dele mais de 6 meses. Eu ia no escritório do pai dele todas as semanas, do seu Milton. Eles eram muito religiosos. Eu me recordo que eu tinha até um crucifixo, assim, sim, de ouro, que minha avó tinha me dado. E eu até ia, eu falava, seu Milton. Bom, enfim, e falávamos muito. E o seu Milton um dia falou, olha, ele desembarcava em Congonhas, com jatinho, toda a imprensa de esportes ia lá, eu ia lá, seu Milton, por favor, seu Milton, por favor. E um dia o seu Milton chegou para mim e falou assim, olha, ele vai dar essa entrevista, porque você merece essa entrevista. Não era para Playboy que ele queria dar a entrevista, era para mim, porque ele falou, você merece pelo seu esforço. E o Ayrton vai te dar essa entrevista, pode esperar. E aí, uma das vezes eu lembro que ele pousou aqui em São Paulo, eu fui no aeroporto, e aí falei com ele, e ele falou, você é a Mônica, eu vou te dar essa entrevista. Vamos marcar na minha próxima vinda ao Brasil. Que demorava, porque ele rodava o mundo. Exato. Aí marcamos a entrevista na casa deles. E realmente foi uma coisa... Eu me lembro que o Maranhão falou pra mim, olha, você não pede autógrafo, você não pede foto, você é uma profissional. E eu nem era fã de Fórmula 1, eu nem acompanhava a Fórmula 1. Sim. Eu tive que estudar muito para poder fazer essa entrevista. Eu me preparei por 6 meses, eu conversei com amigos antigos do Senna. Olha, eu conversei com Deus e o mundo. Eu conversei, inclusive, com um amigo de infância dele, que tinha acompanhado ele em várias viagens e que tinha sido afastado dele por causa dos boatos que o Nelson Piquet lançou contra ele de que ele não gostava de mulher. E ficava falando como se ele namorasse esse menino. O Júnior, era Júnior que ele chamava. Sim. Bom, e eu me recordo que aí eu finalmente estive ali, cara a cara com o Senna, e fiquei 2 dias com o Senna. Fiz uma parte da entrevista num dia, voltei no dia seguinte. Vou até tossir. Sim, claro. Mas é muito interessante quando você fala que ele não queria dar uma entrevista para Playboy, ele queria dar uma entrevista para você. Isso é uma das maiores... Ele não queria dar entrevista nem para mim, nem para Playboy, mas eu criei a situação. Mas você foi e eles, lá. De fato, eles tinham essa coisa da meritocracia. Importante. Né? Que é um termo, assim, discutível, mas que em alguns momentos ele é real, né? Então eles falavam, não, ela tá merecendo. E, de fato, eu fiquei muito, muito tempo me preparando, estudando. Eu lembro que eu ia falar com o seu Milton e ele percebia que eu tinha estudado, que eu tinha lido, que eu tinha visto todas as corridas. E aí ele falou, não, vamos fazer essa menina fazer essa entrevista. E hoje, vendo em perspectiva, eu acho que foi uma das maiores entrevistas da minha vida. Foi difícil igualar de novo essa entrevista. Por quê? Porque o Ayrton Senna, ele não era só um grande corredor, ele era um ídolo mundial.
E ele era uma pessoa querida. Eu tive a oportunidade depois de entrevistar muitas pessoas importantes. Uma delas, o presidente Lula, inclusive quando estava preso. Essa entrevista foi vista por 6 milhões de pessoas logo que ela foi publicada. Mas apenas no YouTube, né, do Lula. Mas o Lula, ele é um personagem que desperta amor, que desperta ódio, tem muita polêmica, ele é um político, ele busca o poder. O Senna, ele tinha muito poder de influência com a imagem dele, mas era um poder adquirido da profissão dele, né, do desempenho dele nas pistas. E ele era amado, amado, amado. Eu me recordo que quando essa entrevista saiu, ela foi republicada em toda a imprensa mundial, porque ele fez revelações muito importantes sobre a sexualidade dele, a religiosidade dele. Ele mesmo fala, olha, eu não dou entrevistas, raramente eu falo com a imprensa, Sim. Eu estou muito focado sempre em vencer, e eu falo com a imprensa em momentos excepcionais como esse aqui que a gente está. E ele falou, quando a gente falou de religiosidade, ele falou, é tão excepcional para mim falar de Deus, é tão excepcional quanto falar da minha vida pessoal, mas eu estou aqui e vou falar. Então foi realmente um momento histórico mesmo, para mim. Eu acho que foi histórico para ele também. E, enfim, foram muitas as repercussões, muitos os assuntos, mas de fato foi uma entrevista que repercutiu como poucas que eu fiz na minha vida. E foi logo quando eu estava começando. Exato, com 20 e poucos anos, então, você conseguiu essa entrevista e você tratou de assuntos que, hoje em dia, se a gente tratasse com outras pessoas, já seriam polêmicos. Imagina, então, nos anos 90, que não havia essa abertura para você falar de sexualidade, que a religiosidade ainda era uma coisa polêmica, se você não era católico, ou se você não era... O pessoal já, né, olhava de uma de uma outra maneira. De sexo, então... Se falar de sexo, tudo bem, a revista era... Mas sim. Isso não tinha a ver. E eu queria a gente acho que pode destrinchar, então, os assuntos. Eu acho que você começou falando, a chamada da sua matéria é sobre os ataques que o Nelson Piquet fazia a ele, dizendo que Senna era homossexual. O que ele respondeu quando você questionou ele assim? Olha, eu lembro que isso era um trauma muito grande. Eu comecei conversando com ele sobre um amigo dele. Eu falei, você se afastou? Ele falou, era um amigo de infância que terminou a faculdade, foi rodar o mundo comigo, coisa que qualquer um de nós faria, né? Quer dizer, o Senna era uma pessoa absolutamente normal em São Paulo, classe média, o pai tinha uma metalúrgica, ele tinha os amigos dele, de repente ele ficou famoso e correu o mundo. E aí ele levou esse amigo, que era um dos melhores amigos dele, que cresceu com ele, para viajar. E de repente o Piquet começa, Senna não gosta de mulher, o Senna... enfim, fazendo insinuações sobre a sexualidade dele. Então ele teve que se afastar desse amigo, que foi algo muito dolorido na vida dele. E eu fiz essa pergunta. Eu lembro que ele ficou em um longo silêncio e começou a vir uma revolta dentro dele com o Piquet, né? E eu insisti. E aí uma hora ele falou, ele desligou o gravador, desabafou muito comigo. E ele me contou, fora do gravador, ele falou, eu já fiquei com a mulher do Piquet, eu já namorei, eu tive um romance com a atual mulher do Piquet, Caterine. Ele sabe muito bem que é mentira esse negócio de que eu não gosto de mulher e tal. Aí eu liguei o gravador de novo, falei, Senna, aproveita para esclarecer. Ele falou, não quero falar, ficou em silêncio. Eu falei, você namorou a mulher do Piquet? Daí eu introduzi, daí ele falou, eu conheci ela como mulher, não tem nada que sustente o argumento de que eu não gosto de mulher. E isso teve uma repercussão, assim, desde Notícias Populares, que publicou Senna já pilotou a máquina do Piquet. Grande notícia. Toda a imprensa mundial repercutiu. E eu me recordo que antes da Playboy sair, o Juca Kfouri, o jornalista Juca Kfouri também trabalhava na Playboy e foi à televisão, a TV Globo, ele fazia comentários diários ou semanais, né, no Jornal da Globo à noite, o jornal que ia ao ar mais tarde. E ele falou, Senna deu uma entrevista bombástica, falou isso do Piquet, e aí virou uma bomba, e o pai do Senna ligando, né? Porque, na verdade, para ele, aquilo foi 1 minuto da conversa, né? Que sempre uma entrevista de 2 dias, ele jamais imaginou que isso seria o assunto que repercutiria mais, mas foi contra a vontade dele e independente da minha vontade, mas foi o assunto que mais repercutiu naquele primeiro momento. Depois, quando a entrevista saiu, todos os outros assuntos repercutiram, sabe? Quando ele fala do namoro com a Xuxa, quando ele fala de Deus, de como ele viu Deus pela primeira vez, quando ele sentiu Deus. E como ele viu Deus, que ele fala? Bom, ele fala que ele, quando ele tinha... até eu tô aqui com a entrevista, né? Ele fala que ele teve um problema, um acidente,
pequeno acidente, e que aí ele fala, eu tinha uma abertura para Deus e uma abertura para o diabo. Veja como era a religiosidade dele. Aí ele fala, aquele acidente foi um sinal de que Deus estava ali me esperando para me dar a mão. Bastava eu dizer que eu queria. E a partir de então, ele falou, ouvi falar de Deus é uma coisa, mas eu experimentei diante dos meus olhos, dos meus sentidos. Não existe equívoco, não existe dúvida, não existe mal-entendido. É uma verdade. E aí ele falou, eu leio a Bíblia, não diariamente, mas eu leio muitas vezes. Daí ele contou uma experiência em que ele estava indo para começar uma corrida e ele sentiu que o carro não estava tão bom e ele teve uma conversa com Deus e ele disse que ele foi tão importante para ele essa experiência que ele disse assim, ó, eu consegui me enxergar fora do carro. Em volta da máquina, do carro e do meu corpo, existe uma linha branca, uma espécie de uma onda, que se traduziu para mim como força e proteção. Aí eu perguntei para ele, você conseguiu se ver? Ele falou, me vi. Eu falei, você saiu do seu corpo? Ele falou, aham, saí. Eu entrei numa outra dimensão. Esse era o Senna, ele tinha realmente uma crença, ele sentia isso. Depois ele contou de um outro campeonato que ele venceu, um grande prêmio, e ele fala assim, olha, que ele estava agradecendo a Deus pela vitória, que ele já estava na reta final para chegar em primeiro lugar, e ele fala, Deus me deu um campeonato de luta, de vitórias e não por pontos, porque tem um sistema que você ganha sem ganhar, né? Verdade. E ele fala, eu estava super concentrado, me preparando para a última curva longa de 180 graus, e até que eu vi a imagem de Jesus nesse momento dessa curva. Aí ele fala, ele era tão grande, ele não estava no chão, ele estava suspenso com a sua roupa de sempre, o seu corpo inteirinho subia para o céu, alto, ocupava todo o espaço. E ele fala, ao mesmo tempo em que eu via essa imagem incrível, eu guiava um carro de corrida a milhões de quilômetros por hora. E ele fala, eu via Jesus, guiava naquela alta velocidade, com precisão, com força. Aí ele ficou muito comovido, ele fala, com tudo. Daí ele fala de enlouquecer, né? Mas ele via, era real aquilo. E isso foi algo que ele nunca tinha falado na vida dele e acho que nunca voltou a falar dessa experiência tão transcendental que ele teve com Deus. E curiosamente, ele não gostava de ir à missa. Ele falava, eu não gosto de rituais, eu tenho a minha conversa com Deus. Outro dia num comício, né, na campanha, o Lula falou inclusive isso e usaram muito isso contra ele, né? Ele falou, eu não preciso de padre para falar com Deus. Embora o Lula seja amigo de muitos padres, mas é isso, quer dizer, quando você tem uma religiosidade tão profunda que você não tem intermediários. Então ele falava, eu não gosto, ele fala, eu acho o ritual superficial da igreja, eu não gosto de nenhuma igreja. Ele falou que ia à igreja quando a igreja estava vazia, para fazer a própria conversa dele naquele local silencioso, contemplativo, mas sozinho. Ele não gostava de ir à igreja quando tinha o ritual, quando tinha missa, quando tinha celebrações. É engraçado como ele vê essas figuras religiosas enquanto ele estava na pista, né? Parece que a igreja dele, o templo dele também é a pista de ele chegou a conversar com o carro, né? Uma vez. Sim, chegou ele falou a primeira vez que ele pilotou um automóvel de Fórmula 1, ele bateu no carro e falou, agora somos nós. Eu falei, você falou com o carro? Ele falou, falei só aquela vez. Aí que ele começou a falar, mas a minha conversa era com Deus. E aí ele começa a contar de Deus. Perfeito. E falou de Deus e falou de sexo também. Falou de sexo, falou da primeira vez dele. Ah, como é que foi? Enfim, como era naquele tempo. A gente tem que pensar que essa entrevista foi feita há 30 anos. Sim. E que essa questão da primeira vez, que era uma pergunta clássica da Playboy, tem mais de 40 anos, 50 anos, nem sei fazer a conta. E ele foi para um lugar que eu entendo que era uma casa de prostituição, que ele foi levado por um amigo dele. Daí ele fala que de repente ele era menor de idade, não pôde entrar, e de repente ele veio uma mulher e foi aí que ele teve a sua primeira experiência. Foi um pouco isso, né? Que é uma coisa que hoje está totalmente ultrapassada, horrorosa, mas na época que era, enfim, naquele tempo, o Brasil tão atrasado, né? Exato. E era muito comum. E ele ficou sem sexo também. Ele 6 disse meses. que sim, que depois que ele se separou da primeira mulher, Lilian, né? Não, ouvi. Lilian é depois do divórcio com a Lilian Vasconcelos. Lilian Vasconcelos. E aí ele disse que ficou
concentrado. E aí eu perguntei, e aí por isso não, durante 6 meses não teve relações sexuais. E aí ele fala que eu falo, mas a solidão como é? Ele fala, a solidão me toca às vezes, porque ele tinha aquele jeitinho dele e parecia realmente uma pessoa muito só. Daí ele falou, eu me toca, mas eu tenho muita paz interior, eu realizo muitas coisas, mas nessa questão amorosa eu sei que a pessoa certa vai chegar. Estou tendo paciência, quero que um dia essa pessoa chegue. Ele chegou a pensar que era a Xuxa a pessoa, né? Eles tiveram um relacionamento, mas não vingou, segundo ele, porque a Xuxa só trabalhava. Né? E ele fala, não, a Xuxa, ela fala que quer uma família, isso naquele tempo, né? Depois a Xuxa teve a família dela, a filha dela. Mas ele fala, ela pensa que ela quer, mas na verdade ela não trabalha para ter essa família, para ter esse tempo para ela está enlouquecida com o trabalho. Então aí não deu certo a relação deles, porque ele queria mais, né? E a Xuxa queria área, vamos dizer assim, voar, né? E ele chegou a participar de alguns programas dela, né? De Foi, entrevistar, né? É clássico que também, eles começam né? Exato. Que eles começam a Ele não quer flertar. entrevistar o Ayrton Senna, né, naquele Exato. tempo, mas obviamente foi uma entrevista totalmente diferente dessa, né, que eu tô contando. Essa entrevista foi de horas de coisas muito profundas e não... Exato, não aquela show de brincadeira do show dos baixinhos. A Marlene Matos também, ele disse que não ajudou na situação. Ele falou, não, ela não ajudou em nada. Eu falei, ela atrapalhou? Ele falou, ela não ajudou nem um pouco. Muito bom. E a própria Xuxa, né, falou isso em entrevistas depois, ou nesse documentário sobre ela, Sim. que a Marlene não deixava as pessoas se aproximarem dela, tinha muito ciúme, né, isso interferia muito na vida dela, até que a Xuxa também se desgrudou dela e, Que foi. como é normal da vida, tomou o rumo dela. E foi um término amigável, assim, ele disse, ele chegou a falar sobre isso? Sim, foi, tanto que na morte dele, ela foi reconhecida como a pessoa mais importante da vida dele. Ela, inclusive, ele fala isso na entrevista, né? A única mulher com que eu pensei em ter filhos, a única mulher que eu amei de verdade foi a Xuxa. Depois vieram outras mulheres, veio a Adriane Galisteu. Só se ele tivesse vivo que a gente poderia saber o papel exato da Adriane na vida dele, né? A Adriane Galisteu é um pouco esquecida, né, na história dele. Apesar de sempre querer se fazer lembrar, né? Ela foi, quer dizer, na época ela ficou hiper conhecida porque ela era namorada do Senna naquele momento. Sim. Mas a família não a reconhecia como uma namorada oficial, não a reconhecia como... enfim, mas a gente sabe que a família é uma coisa, às vezes a pessoa é outra, às vezes a família gosta de um namorado, não gosta do outro, mas de fato a Xuxa foi reconhecida como a pessoa mais importante da vida dele pela família e, enfim, a gente se lembra daquela cena muito triste dela, né, no velório, Triste, assim. e o tempo inteiro com a irmã dele, o tempo inteiro com a família, o tempo inteiro em primeiro plano era a Xuxa. A Xuxa foi a pessoa que a família fez questão ali de Acolher mesmo. colocar, né, no lugar da pessoa que ele amou. A família Entendi. acreditava nisso, fez isso. Entendi. Agora só ele que poderia... Exato, só ele poderia dizer quem foram Algo as mulheres diferente, da né? vida dela, exatamente. Então, você já falou um pouquinho da repercussão da entrevista, principalmente a parte da sexualidade. E o pai do Senna, seu Milton, certo? Ele te ligava. Isso é uma coisa, na verdade, muito comum, né, gente? Quando sai uma entrevista com alguém muito importante, como foi com o Senna, ou com outros políticos, ou outras pessoas, é muito comum depois assessores ou pessoas próximas cobrarem, né, de um jeito ou de outro. E o que ele falava? Não, ele não cobrou, assim, ele ficou incomodado com a repercussão, mas fugia da minha alçada a repercussão. Eu não posso pautar os outros veículos, o que os outros veículos vão fazer, né? Dá mesmo. E ele ficou chateado um tempo, mas depois, enfim, acho que passou. Mas eu não voltei a me relacionar, nem nunca mais encontrei o Senna. E infelizmente ele morreu pouco depois, né? Morreu. Então eu fiz a entrevista em 1990. Morreu em 94. Ele morreu 4 anos depois, nunca tive a oportunidade nem sequer de tentar, porque depois de uma entrevista dessa, o que eu tentaria? Exato, fazer, já fez já tudo. tinha feito a maior entrevista da história da vida dele, que eu não tenho dúvida que essa é a maior entrevista da história da vida dele. Com certeza. E quando ele morreu? Você cobriu? Você chegou a cobrir? Cobri, foi um domingo, né? Sim. Foi aquela coisa de estar em casa de amigos e de repente eu estava na padaria, eu me recordo comprando coisas para levar para casa de uns amigos e aquela notícia na televisão inacreditável. Aí na hora, enfim, eu trabalhava na revista Veja, telefonei para a revista Veja, fomos todos mobilizados, não tinha celular na época, Sim. mas fomos todos mobilizados para a cobertura, cada um foi para um canto. E eu me recordo que fui ao velório, fui ao enterro, fomos em tudo.
E vocês cobriram, então, todas as partes do acidente. Vocês chegaram aí pro... Não, o GP foi... Não Fora do tava Brasil. aqui, fora do Brasil. Mas vocês chegaram, por exemplo, ao cortejo que chegou, quando ele... Sim, chegamos, fomos em tudo e saiu uma edição especial da Veja, né? Não esperaram o outro domingo para fazer edição, fizeram uma edição antes, enfim, foi muito triste, foi chocante, porque ele, na verdade, era um jovem... Tava, gente, no auge da sua vida. Tinha, depois de muita luta, chegado ao auge da sua vida. E aí faltava tudo para ele, né? Faltava ter uma família, faltava ter filhos, faltava desfrutar um pouco mais a vida, faltava relaxar em relação ao que ele era profissionalmente, né? Já tinha feito todas as conquistas, não ia ficar indefinidamente ganhando campeonatos. E aí foi quando teve essa tragédia muito grande, olha aí. Muito grande. Foi de um jeito, foi um acidente muito feio. Foi um acidente terrível. Foi muito feio. Não foi nem uma, sei lá, não, foi um negócio que, enfim, Sim. A gente sabe, né? Todo mundo que gosta do Senna, ou que acompanhou a história, foi uma coisa realmente muito chocante. A gente tem algumas perguntas aqui. O Made in Paraná faz o seguinte questionamento. Seria o Senna nosso último herói politicamente correto? Tem muita gente que fala, né, obviamente, com todo o respeito, mas são as pessoas que falam, não somos nós aqui, dizendo que, se ele fosse vivo, em quem será que ele votaria hoje em dia? E aí tem esses grandes questionamentos, mas você acha que ele foi o último politicamente correto? Eu acho que o Senna não se envolveria em campanha eleitoral, a não ser que ele mudasse muito. Eu acho que ele não mostrava nenhuma disposição para se envolver assim muito fortemente, né? Não me recordo se ele chegou a falar alguma coisa do Collor, não me recordo, mas eu acho que dificilmente hoje ele se posicionaria. Mas aí é um chute, né? Vai saber. Talvez ele tivesse até aposentado e tivesse fazendo uma militância maior, né? Mas de fato, assim, a gente vê muitos artistas, quem é jornalista acompanhou uma certa mudança, né? Os artistas de décadas atrás tinham uma espontaneidade total, falavam o que pensavam, não tinha muita assessoria, se ligava e atendia no telefone. Depois essa coisa foi se profissionalizando, né? E muitos patrocínios, dependendo de muitas coisas, os artistas foram pensando 100 vezes antes de falar. E no caso dele, não tinha isso, não tinha nem assessor. O assessor era o pai dele, quer dizer, ele devia ter algum assessor, eu nem passei por assessor, passei pelo pai dele direto, e ele falou exatamente o que ele pensava, né? Muito curioso isso. Então eu acho que não é que ele era politicamente correto porque ele tinha marca, então ele tinha que... Não, ele realmente ali nessa entrevista, ele abriu o coração dele e falou o que ele pensava, né? Ele era assim, ele era um menino religioso, ele era um cara obcecado, ele era um péssimo estudante, por exemplo, ele fala isso, ele até na entrevista fala, não, uma vez um amigo meu fez uma prova para eu conseguir passar de ano, porque eu comecei a desistir da escola por causa do meu sonho de ser automobilista. Isso não é politicamente correto, né? Isso é um péssimo exemplo. Exato. Mas ele, então falou espontaneamente, mas ele era religioso de fato, ele vinha de uma família que era uma família, vamos dizer, naqueles moldes, pai, mãe, a filha linda, o outro filho lindo, o outro filho lindo. Sim. Lindo nesses termos, quer dizer, que a gente tem corretos, certinhos. Então, ele tinha essa família que a gente pode dizer padrão, uma família padrão. Mas aquilo era real, era ele mesmo. Perfeito. A gente tem aqui o Alexandre perguntando. Hoje Senna parece ser uma unanimidade. Na época da entrevista já era assim? Ou havia uma divisão da preferência da torcida com o Piquet? Ele era muito mais do que Piquet na minha memória, mas muito mais. Piquet era uma pessoa muito interessante, assim, jornalisticamente, porque falava um monte de loucuras, né? Como essa, ele negócio de mulher, não sei o quê... Isso fazia uma festa, né, para os jornalistas. Quanto mais loucura fala, mais manchete. Então ele era realmente um personagem. Mas o Piquet não era um ídolo. E o Senna era um ídolo. A minha memória é essa. O Piquet era um piloto conhecido, as pessoas gostavam dele, mas o Senna era de fato um ídolo. Eu acho inigualável, eu acho que incomparável. E até hoje ele é, né? Sim. Até hoje, você acha que ele não perdeu a relevância dele. Obviamente, claro, passaram-se 30 anos, mas ele ainda é lembrado com muito carinho. Por quê? Sim.
Eu acho que por todo esse exemplo que ele deu, por toda essa... Ele fala isso na entrevista, né? Ele ganhou os campeonatos que ele ganhou com vitórias, né? Então ele... Todo domingo, e naquele tempo só tinha televisão, então as pessoas paravam para ver a corrida, o último dia de corrida o Brasil parava. Tem todo um contexto da época, mas ele acabou se transformando numa referência, né? Quem luta consegue, de uma pessoa concentrada, que tinha objetivo, que tinha foco, que tinha esforço. Não era apenas talento, tinha talento, mas tinha muito esforço, ele tinha preparador físico, ele corria, ele tinha uma debilidade física muito grande, porque era magrinho, pequenininho, aí ele corria, ele ganhou músculo, ele ganhou concentração. Não foram vitórias que vieram para ele porque o outro bateu o carro e ele passou uma pessoa, não. Foram vitórias suadas, né? E isso foi muito valorizado pelo público. E ele, por ter esse jeito dele, assim, interno, facilitou, eu acho, que a construção desse mito. E a morte tem, assim, a morte precoce, né, impulsionou esse mito Ayrton Senna. Perfeito. Uma curiosidade, vai ter agora a série da Netflix, né, sobre o Senna com o Gabriel Leone, um elenco bem legal. Você chegou a ser consultado por causa da entrevista? Olha, eu já nem lembro mais porque eu fui consultada. Eu Todos os dias. Várias entrevistas sobre essa entrevista, assinei autorização para usarem, mas de fato eu não estou nem me lembrando exatamente, porque mais de uma vez eu fui consultada para trabalhos de documentário, mas não sei exatamente se nessa série eu estou contemplada, né? Mas seguramente em outras séries eu apareço. Aliás, alguém me falou isso. Não, foi na série do João de Deus que me colocaram. Também, mano. Mas, enfim, eu não sei exatamente, mas eu me recordo de já ter falado e de assinar autorização para as pessoas usarem a entrevista, usarem essa imagem. Afinal de contas, você é Mônica Bergamo, não é mesmo? Colunista e jornalista da Folha de São Paulo. Né? A gente vive, o jornalista Sim. Vive de tentar decifrar a alma dessas pessoas que emocionam milhões, né? A gente vive tentando decifrar essa alma. Foi a nossa tentativa. E conseguiu. Muito obrigada, viu, Mônica? Muito obrigada por relembrar essa história aqui, viu? Foi ótimo. Volte sempre, por favor. Já é sua terceira vez aqui, volte mais vezes. Muito obrigada, viu? Obrigado. Até mais. E muito obrigada a você também que assistiu Como é que é de hoje. Amanhã estaremos aqui. Quem fica até o fim da semana com vocês é a Priscila Camazano. Eu vou viajar e volto na segunda-feira. Até segunda, então. Mas não percam amanhã, hein, o programa. Tchau.